nós já vimos. Isso. Então, vamos lá. Aqui eu lembro que a gente já viu algumas coisas. Só estou revisando os 5 autores mais usados, mais cobrados, os 5 autores mais presentes dentro do pré-modernismo, tá? Então, nós temos Augusto dos Anjos, que esse aqui é o único que vai tratar a questão da poesia de estranhamento. Monteiro Lobato, conhecido nosso. Lima Barreto, que também é muito presente, muito importante nesse período. Euclides da Cunha, que produziu a principal obra desse período. E Graça Aranha, que vai até perdurar na primeira fase modernista, né? Um autor que vai ajudar aí. Nós já vimos Euclides da Cunha, né? Euclides da Cunha, então, escreveu Os Sertões. Os Sertões que faz referência à Guerra de Canudos. A guerra que aconteceu em Canudos contra o governo republicano, né? Uma vez que Antônio Conselheiro era monarquista, ele era a favor da monarquia. Então, vamos lá. Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato, ele era extremamente polêmico. Nós vamos chegar na questão hoje de falar de Anita Malfatti, tá? E Monteiro Lobato foi, assim, o principal antagonista aí contra a Semana de Arte Moderna. Por quê? Porque ele achava que o Brasil tinha que ter uma Semana de Arte brasileira, não moderna. Quando a gente fala de Semana de Arte Moderna, os aspectos culturais ainda vinham da Europa. E Monteiro Lobato achava que nós deveríamos criar algo mais brasileiro, mais formado nas categorias, nos aspectos formais da nossa cultura. Então, nós vamos falar um pouquinho dele depois, porque ele foi extremamente polêmico. Polêmico ao falar de Anita Malfatti, polêmico ao criticar as vanguardas europeias, ele era contra as vanguardas europeias, e polêmico dentro da Semana de Arte. Tá? Ele não aprovou aquela semana. Monteiro Lobato, por sua vez, ficou famoso com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. No entanto, ele tem outras obras, né? O Jeca Tatu. Ele criou esse personagem, o Jeca Tatu, que vai ser importante nesse período, já que esse período, né, o pré-modernismo, que na verdade não é considerado um período literário, essa época, né, vamos assim colocar, é uma época de acusação social. Então, ele vai olhar, ele vai volver o seu olhar mais para o interiorano, mais para o sertanejo, mais para esse público, e não tanto para a zona urbana. Chegamos no Lima Barreto. Lima Barreto é aquele preocupado, ele era negro, e ele era preocupado com todo o preconceito sofrido até pelo negro. Preconceito racial, preconceito social, preconceito econômico, o branco que casou com o negro, é o negro, o rico que engravidou a pobre, né, que seria por interesse. Então, ele vai falar dessas questões preconceituosas urbanas. E ele tem uma obra extremamente famosa, que é chamada Triste Fim de Policarpo Quaresma. Acredito eu que vocês já tenham ouvido sobre ela. Triste Fim de Policarpo Quaresma vai tratar de um major chamado Quaresma, o qual ele busca um excesso de brasilidade, um excesso de nacionalismo. Quaresma é um ex-major aposentado e ele vai ficar de fato louco. Vocês já leram ou já ouviram falar de Don Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes? Sim, a gente já leu esse. Já leram Don Quixote? Então, o Triste Fim de Policarpo Quaresma vai ser algo bem relacionado a Don Quixote. Por quê? Há uma intertextualidade aí. Por quê? Porque o Don Quixote, de tanto ler livros, ele fica louco. O Quaresma, de tanto ler livros falando do Brasil, da cultura, ele quer colocar em prática tudo que ele leu. Ou seja, ele quer viver todos os aspectos nacionais. Ele quer comer só o que é produzido aqui, ele quer viver da forma que só tem as características brasileiras. E aí ele começa também, assim como Don Quixote, a ficar louco. E Quaresma, de fato, morre tentando plantar, colher, produzir, né, na sua plantação, e a sua plantação é destruída por formigas
saúva, e aí ele fica louco. Assim como Lima Barreto. Lima Barreto morreu muito novo, com 41 anos, e ele foi internado alcoólatra na psiquiatria, e ele produziu tudo isso antes. Então, é uma obra que relaciona-se muito até a sua própria vida de verdade, porque Lima Barreto, como era alcoólatra, também, tecnicamente, precisou ir para um sanatório, para um hospício, para se tratar do seu alcoolismo, né? Então, houve uma perturbação, assim como Quaresma. E Policarpo Quaresma, na obra, eu até trouxe um videozinho para a gente assistir. Policarpo Quaresma é extremamente ufanista, extremamente nacionalista. Então, aquele sentimento nacional começa a florar agora em Lima Barreto, a fim de perdurar lá na primeira geração, na primeira fase modernista. Tá? Então, tem toda uma ligação aqui desses aspectos que foram estudados, que são aplanados aqui no pré-modernismo com a primeira geração. Olha só, aqui, deixa eu liberar o áudio. Aqui é um videozinho bem curto de Policarpo Quaresma, só para a gente conhecer um pouquinho da obra e para vocês perceberem o tanto que ela é importante. Não se sabia onde nascera, mas não fora decerto em São Paulo, nem no Rio Grande do Sul, nem no Pará. Errava quem quisesse encontrar nele algum regionalismo. Quaresma era, antes de tudo, brasileiro. Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, foi lançado em 1911 como folhetim semanal, sendo compilado em livro em 1915, com edição e publicação do próprio autor. Descendente de escravos, Lima Barreto adotou em sua obra um discurso de temática social, criticando os poderosos e a elite de sua época. Utilizava uma linguagem simples, acessível ao leitor popular. Incompreendido, o meio intelectual da época o condenou à marginalidade, o chamando de semi-analfabeto. Morreu aos 41 anos internado no sanatório em estado de abandono e miséria. Destino não menos trágico teve o protagonista de sua obra. A narrativa, conduzida em terceira pessoa, nos apresenta o Major Policarpo Quaresma, subsecretário no Arsenal de Guerra, durante os primeiros anos da República. Embora respeitado e querido por seus vizinhos e amigos, estes o viam com certa estranheza por sua enorme coleção de livros sobre o Brasil e seu patriotismo inflamado. Tal estranheza aumenta quando Policarpo decide aprender a tocar violão, instrumento visto como vulgar na época, mas que ele julgava como expressão máxima da brasilidade. Amante inconteste do Brasil, a inocência de Policarpo Quaresma pode ser comparada à de Dom Quixote. Ao sugerir que o tupi-guarani torne-se a língua oficial do país, Policarpo tem sua ideia recusada e é ridicularizado. Indignado, escreve um ofício para o ministro do Exército, mas sem que perceba, o faz em tupi. Como consequência, é considerado louco e internado por 6 meses em um sanatório. Ao sair, muda-se para o interior e compra um sítio, esperando que as terras brasileiras lhe provenham tudo de que precisa. Acaba frustrado, pois percebe a infertilidade daquelas terras. Seus poucos cultivos são atacados por uma invasão de formigas saúvas, e ao recusar favor a um tenente, os políticos locais começam a atacá-lo com diversas tributações. Sua derrocada se dá quando estoura a revolta da Esquadra da Marinha, no Rio de Janeiro. Policarpo volta à capital para apoiar o presidente Floriano Peixoto. E findado o conflito, indigna-se com o tratamento dado aos prisioneiros derrotados. Quaresma se vê acusado de traição e é enviado para a Ilha das Cobras para aguardar seu triste fim, concluindo que a pátria tanto amada e defendida não existia, e sua luta por ideais e a transformação do Brasil foi em vão. Então vamos lá, continuando. Depois nós vamos falar um pouco mais de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Graça Aranha, que é um autor que vai focar um pouco mais na imigração, né, dos italianos chegando ao Brasil, e essa questão da análise feita com a formação cultural brasileira. Já que nós temos tantos aspectos culturais externos, nós vamos formar um novo Brasil, né? O Brasil, ele, com a chegada dos imigrantes, ele não vai permanecer igual.
o Brasil vai se modificar. Então, Graça Aranha, ele faz um estudo disso. Isso que seria um romance de tese, né? Ele defende uma ideia e ele trabalha em cima dela. Ele tem uma obra chamada Canaã, a qual vai tratar dessa questão da imigração. E Graça Aranha também vai estar presente na Semana de Arte Moderna, que nós vamos falar hoje. E, por fim, Augusto dos Anjos. Esse nome aqui é importante porque ele é o único autor que vai tratar da questão da poesia. Então, nós temos Graça Aranha, Monteiro Lobato, Euclides da Cunha e Lima Barreto na prosa, tá? Graça Aranha é o autor da poesia. Observem que ele é chamado poeta dos vermes, já que ele produz uma poesia de estranhamento. O que é uma poesia de estranhamento? Ela tem os aspectos do parnasianismo, preferência por sonetos, rimas, métrica, só que a temática da poesia é focada na degradação da matéria, dos vermes corroendo a carne, do crânio, do fim do corpo, do fim da matéria e pós-morte, né? Então, o corpo ele vai se definhar, o corpo vai deixar de existir, ele vai ser corrompido pelos vermes. Isso é que Augusto dos Anjos trata na sua poesia, tá? Ele fala muito da questão de morte, dos cadáveres, do corpo se desfazendo, dos vermes corroendo, comendo tudo, porque é o nosso fim, tá? Nós vamos ser todos comidos por vermes, de acordo com Augusto dos Anjos. Então, esse é o nosso fim. E essa poesia, mesmo que ele trabalhe a estrutura do parnasianismo, ele traz uma temática completamente inovadora, né? Já que no parnasianismo não tinha essa temática da morte fúnebre, cadáveres, não. Aqui ele foca um pouco mais na questão estética do parnasianismo, tá? Nos demais aspectos, não. Então, vamos lá para encerrar. No pré-modernismo, praticamente toda a poesia sobreviveu como linguagem ornamental, feita por e para uma elite dirigente, né, que seria a burguesia, que buscava a cada momento diferenciar-se das classes populares e aproximar-se da Europa. Lembrando que o parnasianismo aconteceu na Belle Époque. A Belle Époque foi um grande período de ostentação, um grande período de luxúria na Europa, principalmente em Paris, a qual buscava a mudança ornamental, visual, né? Buscava se apresentar tamanha luxúria, tamanho ornamento, o chique mesmo, que a gente chama de hoje de chique. Então, o pré-modernismo, a poesia, ela vai continuar com esses aspectos. A linguagem estética, tanto é que Augusto dos Anjos, ele foca na estética, ele foca no parnasianismo como estética. Os 2 quartetos e 2 tercetos, o visual. Só que a temática que vai modificar. Uma vez que o parnasianismo buscava essa questão de um vocabulário bem erudito, a fim de alcançar a alta sociedade, né? Já que quem não era completamente alfabetizado, quem não tinha acesso a esse tipo de cultura, não entenderia jamais um poema daquele, já que o parnasianismo é tão focado. E aqui nós temos um poema, né, de Augusto dos Anjos, Psicologia de um Vencido. Aqui, observem que 2 quartetos e 2 tercetos, então isso é um soneto formidável, inseparável, quimera, pantera. Aqui, o esquema de rimas. Então, nós vamos ter a estética aproximada ao parnasianismo, no entanto, uma nova temática, tá? Augusto dos Anjos também sempre aparece em avaliações do Enem. Alguém pode fazer essa leitura, por favor? Vamos, gente. Eu leio. Vamos, Júlia, por favor. Tem aí. Vés. Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que, nessa terra miserável, mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acenda teu cigarro. Um beijo amigo é a véspera do escaro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém
causa ainda pena a tua chaga. Apedreja essa mão vil e te afaga. Eu não tô vendo o resto. Vai, agora deu. Escara nessa boca que te beija. Isso. Vamos entender esse poema aqui. Para mim também. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da sua última quimera. Então, essa palavrinha aqui seria uma palavra-chave, né, para nós interpretarmos. Ninguém assistiu ao formidável enterro da sua última quimera. Ou seja, ninguém deu moral para o seu enterro, ninguém deu moral a tudo que você viveu. Somente a ingratidão. Ele chama a pantera de ingratidão. Foi tua companheira inseparável. Você fez o que fez durante a vida inteira e ninguém assistiu ao seu enterro. Somente a ingratidão. Ou seja, as pessoas são ingratas. Acostuma-te à lama que te espera. A lama é porque você vai para debaixo da terra. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, quem que é a fera que ele chama aqui? A ingratidão. Tá vendo que a segunda estrofe se refere à primeira. O homem que nessa terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Já que o homem mora entre feras, entre a ingratidão, ele também tem necessidade de ser dessa forma. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo amigo é a véspera do escarro. O que é escarrar? É cuspir. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Aí ele volta novamente à questão da ingratidão. Do mesmo jeito que a mão que faz um carinho, é a mesma que te joga uma pedra. Se alguém ainda causa pena à tua chaga, à tua ferida, à tua morte, apedreja essa mão vil que te afaga. Se alguém olhar para você e criticar a sua ferida, é hora de você apedrejar a pessoa. A mesma mão que afaga é a mesma mão que apedreja. Escarra nessa boca que te beija. Ou seja, seja ingrato por essa boca que te beija. Que a mesma mão que afaga é a mesma mão que apedreja. Isso é a psicologia de um vencido. Ou seja, esteja sempre pronto para atacar. Tá? Então, percebam a poesia de estranhamento de Augusto dos Anjos aqui, porque ele não vai tratar daquelas questões de exaltação, daquelas questões bonitas. Ele vai sempre por esse lado. Por o enterro, a ingratidão, algo ruim na vida, tá? Ele sempre vai focar nessas questões. Agora, olha só, eu vou fazer a chamada, mas eu vou dar uma continuidade para a gente começar o último livro. Para nós entendermos a linha. Nós vamos entrar, desde o pré-modernismo, são os períodos que mais caem no Enem. Então, nós vamos entrar numa parte bem importante da literatura, que vai focar em muitos aspectos que nós temos hoje, que ele vai ser relação direta à questão artística que nós temos atualmente, a questão da arte contemporânea, tá? Então, são aspectos bem importantes. Eu peço a vocês que façam anotações, tá? Vocês ficam caladinhos aí, às vezes eu estou conversando aqui sozinha, me para, tira dúvida, perguntem, para a gente não ter problema quanto a isso, porque a questão agora é importante, tá? Maria Lúcia, depois você pode voltar um pouquinho no Graça Aranha e no Augusto dos Anjos, que faltou algumas coisas para anotar e que você passou rápido. Posso, enquanto eu faço Só chamada, nesses dois últimos. Lima Barreto, Graça Aranha. Isso, obrigada. Mais algum? Ah, é o Augusto dos Anjos, né? Ana Clara. Ana Clara, tá aí?
Ana Caroline. Presente. Augusto. Camille. Presente. Presente. Emily. Presente. Enzo. Presente. Giane. Presente. Heitor. João Gabriel. José Roberto. Presente. Maria Luz. Ah, tá, E João. João. Ok. José Roberto. Júlia. Presente. Juliana. Presente. Caroline. Casey. Maria Cecília. Olávio. Pedro. Raul. Raul e Pedro, ok. Sabrina. Presente. Thales. Tainá. Thales, ok. Tainá. Vitória. Presente. Isso. Gente, quanto ao pré-modernismo, tranquilo? Autores, obras, alguma dúvida? Já conheciam Triste Fim de Policarpo Quaresma? Já conheciam a Psicologia de um Vencido? Do Monteiro Lobato já. Ô Maria Lúcia, deixa eu te Oi. perguntar, tem que, tipo assim, fazer meio que uma linha do tempo, desde o começo lá da primeira, do tipo, barroco, que trem lá, até o último. Você acha bom fazer isso ou não precisa? Eu acho, sabe por quê? Porque a gente vai conseguindo comparar os períodos literários. Você consegue ver as vertentes diferentes, né? E assim, quando você precisar identificar um autor, por exemplo, um tipo de obra, uma característica, você já tem em mente aquela linha literária, o que é que modifica. Eu acho importante, sim. Até para Pois é, interpretar. porque Eu acho mais fácil. eu tô tendo dificuldade demais em relação a isso. Tipo assim, fala um autor, por exemplo, a Luiz de Azevedo. Eu sei quem que é, mas, tipo assim, eu Não sabe esqueço o de período. qual que é, de onde que ele faz parte, sabe? Eu Você tô quer que a gente faça uma esquecendo isso. linha histórica só de autores? Não, eu procuro, não precisa preocupar, não. Se você quiser, eu vou abrir um quadro branco aqui, porque eu quero explicar a questão da transição do pré-modernismo para o modernismo. E aí é importante a gente saber também essas mudanças, Juliana, que às vezes te ajuda na hora da interpretação. A questão de interpretar poemas, a meu ver, é mais fácil nós sabermos isso que a Juliana está procurando, a questão onde que o autor se encaixa, tá? Porque a partir do momento que você sabe onde que ele se encaixa, você consegue encontrar características dele, características do período dentro daquela obra. A interpretação de texto, ela vai muito mais presente no conhecimento implícito do que a própria leitura. Quando você consegue fazer essa junção do autor, de qual período ele está inserido, você consegue encontrar características de maneira mais fácil, né? Mais fácil a gente interpretar isso. Olha só, gente, eu sugiro que vocês anotem para a gente ter um patamar aqui de linha histórica. O que vai acontecer aqui? Eu vou fazer brevemente a linha histórica do Brasil. Qual que é o primeiro período literário brasileiro? Alguém lembra? Me O ajudem aqui, romantismo? pessoal. Antes do romantismo, 2 antes do romantismo.
Primeiro período literário, vamos? Me ajudem, por favor. Neoquinhentismo, não? Quinhentismo. Quinhentismo é na época do descobrimento, né? Então, nós vamos colocar aqui. Que, na verdade, ele é um momento de informação. Depois. O que tinha as canções lá. Canção é trovadorismo na Idade Média, não chegamos lá. Isso foi antes. No Brasil, É o tá? barroco? Isso. Uhum. Vocês vão ver o tanto que nós vamos usar esses períodos agora, no momento que nós vamos entrar. Barroco, ótimo. Né? A questão da ornamentação, das antíteses, dos paradoxos. E depois do barroco? Eu acho que é arcadismo. Exato. Arcadismo. E depois? Ascensão da burguesia, início dos romances em folhetins. É o romantismo. Exato. Romantismo. Tanto na prosa quanto na poesia, né? Depois, Machadão. Pré-modernismo. Machado de Assis. Ah, tá. Peraí. Depois vem junto ao Cortiço, a Luísa Azevedo. Ah lá, tá vendo? Gente, que dificuldade, meu Deus. É naturalismo? Isso, junto com o naturalismo. O naturalismo surgiu 10 anos depois de quem? Simbolismo? Realismo. Realismo. Simbolismo é só na poesia. Realismo, naturalismo. Meu computador tem um risco aqui no meio. Não sei nem se eu escrevi certo. Vamos lá. Aí começamos os períodos da poesia. Ostentação, luxúria, Belle Époque. Poesia, movimento extremamente poético, difícil, a arte pela arte. Parnasianismo. Isso. Parnasianismo. Movimento também essencialmente poético, que busca musicalidade, a sinestesia. Sonetos também, perdura os sonetos. Aqui no Brasil não teve tanta efervescência. Isso, simbolismo. E aí, nós vamos chegar no ponto que eu quero chegar com vocês. O que eu quero que vocês entendam? Aqui, eu vou até mudar de cor. Nós vamos ter o modernismo. Só que, nesse período aqui, esse período aqui vai ser o momento de transição. O momento em que as pessoas viviam na prosa, lá no Machado de Assis, os aspectos da burguesia, na poesia, parnasianismo e simbolismo. Esse momento de transição é o que nós chamamos, o que a gente terminou agora, que é o pré-modernismo. Só que nesse momento de transição aqui, nós vamos ter uma exposição de arte. Isso aqui, gente, precisa saber para a gente entender a logística. Nós vamos ter uma exposição de arte. Essa exposição de arte é de Anita Malfatti. Ela foi, eu vou colocar a data aqui. Anotem isso, por favor. Exposição de Anita Malfatti. Foi em 1918. Eu já li até em alguns livros que foi em 1917, mas a gente trata como 1918, tá? Essa exposição de arte foi para mostrar para o Brasil as vanguardas europeias.
Lembram delas que nós já vimos? O cubismo, o dadaísmo, o futurismo, o expressionismo e surrealismo. Então, aquelas vanguardas europeias serviram como influência. Anita Malfatti tinha acabado de chegar da Europa e falou, nossa, vou para o Brasil montar uma exposição com as minhas telas novas, mostrar ao povo brasileiro o que é arte na Europa. O que é uma arte moderna na Europa. Então, em 1918, ela fez essa exposição de arte. Deixa eu achar negócio aqui. Deixa eu ver se a tela tá aqui. Ah, tá. Conseguiram ver a boba? Pessoal, vocês estão vendo? Dando para ver. Essa aqui era a principal obra da exposição. Essa obra se chama A Boba. Ela vem trazendo cores mais fortes, pinceladas mais intensas e principalmente retratando uma deficiente intelectual. Então, essa obra aqui foi extremamente criticada, porque a exposição de arte trouxe tanta inovação que causou estranhamento nas pessoas que foram visitá-la. A exposição foi, de fato, um fracasso. Só que, com essa exposição de arte, o que aconteceu? Espera que eu vou voltar lá para o meu quadro branco. O que aconteceu com a exposição de arte? A Anita Malfatti foi extremamente destruída por Monteiro Lobato. Monteiro Lobato publicou um artigo, vou encontrá-lo aqui nos meus documentos para abrir um trechinho para vocês. Paranoia ou mistificação. Eu acho que deu um problema aqui. Deixa eu ver se eu consigo começar de novo. Apareceu já? Agora apareceu. Ó, eu vou destacar alguns trechos. Esse aqui, na verdade, já é só um trecho, tá? Eu já tinha reduzido ele. Primeiro, ele começa assim. Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura, guardando os eternos ritmos da vida e adotados. Ai, meu computador tá com risco aqui, eu não consegui ler. E adotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. Então, ele fala dos bons artistas. Aí ele faz referência da Itália e tal. A outra espécie, que seria a Anita Malfatti, sob a sugestão estrábica das escolas rebeldes. O que é o estrabismo? Alguém já ouviu falar no estrabismo? Estrabismo é uma doença que você vê as coisas distorcidas. Então, ele critica as escolas rebeldes, são as vanguardas europeias, sugestão estrábica, ou seja, a Anita Malfatti não entendeu nada daquilo. Ele não concorda com as vanguardas europeias e não concorda com a nova arte que está chegando. Então, ele já começa e ele vai acusar diretamente a Anita Malfatti. Maria Lúcia, Oi. o que é esse vanguardas europeias que você sempre fala? Você lembra que nós vimos as vanguardas europeias? O cubismo, o dadaísmo. São os movimentos de lá, é tipo isso. Não.
os movimentos literários artísticos são os mesmos nossos. Lá eles também tiveram parnasianismo, também tiveram arcadismo, barroco, enfim. As vanguardas europeias são novas estéticas que estavam surgindo na arte, novas formas de reprodução da arte. E algumas delas, elas trazem um novo foco. Você lembra que nós vimos o que é o cubismo, o que é o dadaísmo? Vou abrir aqui novamente o slide. Deixa eu ver se eu acho aqui. Maria Lúcia, nessa linha do tempo, você pode colocar o ano dos Posso. movimentos? Posso. É que eu vou fazer de novo o meu, porque o meu estava todo desatualizado. Deixa eu só mostrar aqui. Carolina. Lembra disso aqui, Ana? Que buscavam ruptura com o passado, intuito de chocar. Essas vanguardas não são movimentos, são manifestações artísticas. Ah, lembro sim. Tá? Então, futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo e expressionismo. Então, essas vanguardas europeias serviram de base, de influência para Anita Malfatti. Então, a Anita Malfatti saiu do Brasil, foi para a Europa estudá-las, conhecer, visitar novas exposições de artes na Europa, a fim de trazer isso para o Brasil. E quando ela trouxe isso para o Brasil, causou certo estranhamento. Entendeu agora? Quando ela trouxe isso para o Brasil, a exposição de arte dela foi extremamente criticada, principalmente por Monteiro Lobato. Aqui ele ainda cita assim. Olha aqui, diretamente ele cita até o nome dela. Essas considerações são provocadas pela exposição da senhora Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido de extravagâncias de Picasso e companhia. Tá vendo? Ele é extremamente ardiloso com ela, ele é extremamente, de certa forma, grosseiro com a obra dela. Aí ele ainda continua, essa artista possui talento vigoroso fora do comum. Entretanto, seduzida pelas teorias do que ela chama de arte moderna, o que seria a arte moderna? As vanguardas europeias, as influências sofridas por elas. Penetrou nos domínios do impressionismo discutibilíssimo e põe todo o seu talento a serviço de uma nova espécie de caricatura. Aí chegamos no ponto. Ele chama a nova arte moderna de caricatura. Caricatura, até eu coloquei uma caricatura dele aqui de propósito. Caricatura é uma arte irônica, uma arte crítica. Não é uma arte a fim de mostrar a beleza das coisas. É uma arte a fim de ironizar. Aí ele ainda termina. Sejam sinceros, futurismo, cubismo, impressionismo, tutti quanti, não passam de ouros tantos ramos da arte caricatural. É extensão da caricatura a regiões onde não havia até agora penetrado. Ou seja, a arte não havia penetrado. Caricatura de cor, caricatura da forma, caricatura que não visa, como primitiva, ressaltar uma ideia cômica, mas sim desnortear. Quando ele fala dessa forma com Anita Malfatti, é claro que alguns autores foram ajudá-la, né? Foram socorrê-la nesse ponto. E aí, nesse momento aqui da exposição, nós vamos ter Oswald de Andrade, Júlia, já vou colocar as datas, tá? E Mário de Andrade, como amigos de Anita Malfatti, que vão tentar, eles ainda produzem alguns artigos a favor dessa nova arte, a favor de Anita Malfatti. Quando foi em 1922, aí sim nós vamos ter uma exposição de arte moderna no Brasil. Mais especificamente, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro.
Essa exposição de arte foi criada por Oswald de Andrade, Mário de Andrade, o Graça Aranha, que já participava lá do pré-modernismo. Monteiro Lobato foi convidado a ser o presidente da Semana de Arte. Ele criticou extremamente, não foi, não participou, não quis saber de arte moderna no Brasil, porque ele não gostava desse termo moderna. Ele falava que nós tínhamos que ter uma semana de arte brasileira. A importância dessa semana. A semana foi em comemoração ao centenário da independência. Ô, Maria Lúcia. Então, oi. Peraí, só uma pergunta. Pode falar. Tava tipo assim, antes o Brasil pegava só obra europeia, né? A gente não tinha criatividade de falar, olha, que uma coisa mais nacional, uma coisa que a gente criou. Isso foi quando que, tipo assim, acordaram e começaram a fazer isso? Demorou muito tempo, não é? Em 1922. Qual que era o intuito? É isso que eu vou falar agora. Qual que era o intuito da Semana de Arte Moderna? Nós temos 100 anos de independência política, né? Porque foi em 1822 a proclamação da independência. 100 anos de independência política. E nós ainda não temos uma arte brasileira. Então, a Semana de Arte veio para mostrar por que eu fiz essa linha aqui novamente. A Semana de Arte, sabe o que ela quer? Simplesmente destruir com isso aqui tudo. É como se pegasse e jogasse isso aqui tudo por terra. Não queremos saber de barroco, arcadismo, romantismo, realismo, parnasianismo, simbolismo mais. Por que eu não falei o quinhentismo? Porque o quinhentismo ainda são autores portugueses, né? O Brasil estava se formando. Então, a partir de barroco. A partir do barroco, nós tivemos autores brasileiros. A intenção de Mário de Andrade, de Oswald de Andrade, era fazer isso. Vamos destruir com tudo que nós já vimos. Nós vamos escutar uma palavrinha que é a palavra de ordem aqui, como se fosse um juízo de valor. Vou colocá-la grande aqui. Ruptura. Opa! Tudo que eu disser agora, nós vamos voltar nessa palavra. Então, a Semana de Arte, por que ela é importante para nós atualmente? Porque senão nós estávamos ainda no poema Mamão com Açúcar, lá do soneto, nós ainda estávamos na arte buscando a perfeição. Arte contemporânea é o quê, gente? Pinceladas aleatórias, música, corpo. Isso só foi possível a partir dessa semana. Tudo que nós temos de arte, de literatura, de pintura, de escultura, de música, surgiu a partir da Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna foi uma junção de artistas, ela não foi apenas literária. Então, foi um grande evento que foi produzido nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, a fim de valorizar esse centenário. Daqui 2 anos, nós estamos fazendo mais 200 anos, né? Da Semana da Independência do Brasil, 100 anos da Semana de Arte Moderna, em 2022. Então, esse momento foi um momento de ruptura, o momento que a arte do Brasil se soltou e mostrou a sua cara. Então, se a gente for pegar nesses aspectos que o Brasil se soltou e mostrou a sua cara, nós vamos pegar aspectos brasileiros. Tudo agora vai ser relacionado ao Brasil. Problemas sociais brasileiros, cultura brasileira, os primórdios brasileiros, a criação do Brasil, o índio, porque o Brasil começa pelo índio. A cultura do índio, a valorização do índio, a linguagem indígena, as lendas indígenas, o folclore indígena. Então, agora esse foco da primeira semana vai elencar o Brasil, vai elevar o Brasil, tá? Porque essa palavrinha de ordem aqui vai ser importante. Ruptura. Então, a intenção é jogar isso tudo fora. Não quero saber de sociedade burguesa carioca igual Machado de Assis mais. Não quero saber do índio romantizado igual Gonçalves Dias, José de Alencar mais. Não quero saber da exaltação das belezas naturais romantizada mais. Eu quero saber da realidade da beleza natural brasileira. O Brasil é o meu país. Então, eu vou defender o meu país, tá?
Essa é a palavra de ordem aqui. Romper com tudo que nós já vimos antes. Antes de eu passar para frente, só vou colocar as datas aqui que a Júlia havia me pedido. Júlia, então o descobrimento do Brasil, vou colocar por século, né? Século XVI, né, em 1500. Assim. Barroco. Século XVII. Ainda a arte mudava lentamente, né? Arcadismo. Século XVIII. Romantismo. Independência do Brasil. Século XIX, finalzinho do XVIII, começo do XIX. Realismo. Século XIX também. E começo do século XX, porque ele perdura, ele dura mais tempo. Parnasianismo. A mesma coisa, porque ele foi junto, né? Simbolismo. Século XIX. Tá vendo que a arte agora ela muda com menos tempo. E o modernismo, em 1922, século XX. Tá? O pré-modernismo foi a transição do 19 para o 20. Por enquanto, ok? Obrigada. Então, nós vamos falar agora dessa ruptura, tá? Dessa primeira fase modernista, que é o que vai nos importar agora. Tem alguém copiando essa tela aqui? Eu posso sair? Posso apagar? Gostaria que vocês fizessem anotações, porque isso aqui é um resumão bem básico, bem bom para a gente entender. O nosso horário também já era, hein? Ai, eu precisava tanto adiantar minha vida. Juliana, Maria falou Lúcia, comigo? tem como você salvar esse trem, esse PDF? Tem, não tem? Esse PDF ou Essa folha aí, porque o meu não tá tirando print, a imagem tá ruim. Tem. Deixa eu só descobrir como que eu salvo, mas tem, uma vez eu salvei. Como que eu salvo, gente? Salvar, tá aqui na minha cara. Salvei. Eu envio no grupo, Juliano. Tá? Então, como nosso horário acabou, nós vamos, então, na quinta-feira, ver essa primeira fase modernista, as primeiras obras, para a gente dar uma agilizada. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês anotem. Quinta-feira eu quero vocês com as câmeras ligadas para participar comigo. Tá bom? Boa semana. Beijo para vocês. Obrigada, gente. Tchau, viu? Fiquem com Deus. Tchau, Maria Lúcia. Até a próxima.